As páginas que repousam diante de mim não foram escritas para olhos curiosos, foram seladas, escondidas, esquecidas. Meu nome é Vorat, o proscrito. Durante anos atravessei florestas onde a luz não entra, aldeias apagadas dos mapas e ruínas onde apenas os mortos lembram seus nomes. Persegui criaturas aterrorizantes, observei seus hábitos, registrei seus rituais. Sobrevivi, por pouco. Hoje, revelarei ao mundo aquilo que se esconde nas sombras. Estas são as 7 bruxas mais poderosas de todos os tempos. A primeira entidade registrada nas páginas deste antigo grimório atende pelo nome de Chedipe. Os textos mais antigos que a mencionam surgem no folclore do sul e oeste da Índia, especialmente em regiões rurais onde a morte feminina era cercada de rituais rígidos e medo espiritual. Acreditava-se que mulheres que morriam grávidas, traídas, abandonadas ou dominadas por ódio profundo não encontravam descanso após a morte. Em vez disso, retornavam como algo impuro, um espírito nascido da injustiça. Chedipe não é apenas um fantasma vingativo. Ela representa o desequilíbrio entre vida e morte, um erro ritual que rompe a ordem natural. Em algumas tradições, dizem que ela nasce quando os ritos funerários são interrompidos ou realizados de forma incorreta, aprisionando a alma entre os mundos. Fisicamente, sua manifestação é traiçoeira. Chedipe costuma assumir a aparência de uma mulher viva, de traços delicados, cabelos longos e expressão tranquila. É justamente essa normalidade que a torna perigosa. Os manuscritos alertam para o sinal definitivo de sua presença. Seus pés jamais tocam o chão. Ela flutua levemente, como se o mundo material se recusasse a aceitá-la por completo. Com frequência, ela é vista montada em seu tigre espectral. Seu método é silencioso e gradual. Em vez de atacar, Chedipe acompanha viajantes solitários durante a noite ou em estradas pouco movimentadas. Enquanto conversa ou caminha ao lado da vítima, começa a sugar sua energia vital. Não há dor imediata. O que surge é um cansaço profundo, seguido de apatia, confusão mental e, por fim, morte por completo esgotamento. Relatos históricos falam de aldeias inteiras tomadas por uma estranha fraqueza coletiva após sua passagem. As pessoas não adoeciam de forma visível. Simplesmente perdiam a vontade de viver. Para afastá-la, utilizavam-se objetos de ferro frio, cinzas sagradas e mantras associados ao sol, símbolo da ordem e da vida. Amuletos solares eram pendurados nas portas. Ainda assim, os registros concordam. Se Chedipe escolhe caminhar ao seu lado, o destino já foi selado. Avançando pelas páginas marcadas por sangue seco e cera antiga, surge o nome de Nicásia. Diferente das demais, Nicásia não nasce como entidade sobrenatural. Ela foi humana. Seus registros aparecem em documentos fragmentados da Europa medieval, ligados aos períodos mais violentos de perseguição religiosa e caça às bruxas. Nicásia era descrita como uma mulher acusada de heresia, isolamento e práticas proibidas. Expulsa de sua comunidade, desapareceu em regiões ermas, onde a fome, o frio e o abandono corroeram sua humanidade. Segundo os textos, foi nesse estado de completo desespero que forças desconhecidas responderam ao seu ódio e à sua dor. Sua aparência reflete essa transformação. Nicásia surge com o corpo curvado, como se carregasse o peso de inúmeras mortes. Símbolos rituais foram entalhados em sua própria carne, não como ornamentos, mas como pactos. Seus olhos perderam qualquer traço de compaixão, refletindo apenas obsessão. Ossos,
Frascos de poções e pergaminhos costurados às vestes fazem parte de sua identidade. Ao contrário das bruxas que caçam indivíduos, Nicásia atua em escala maior. Ela amaldiçoa comunidades inteiras, envenena poços, plantações e lareiras com substâncias quase imperceptíveis. O efeito inicial é psicológico, medo, suspeita e paranoia. Em seguida, surgem brigas, acusações e violência interna. Crônicas da época relatam vilas que desapareceram sem invasões ou epidemias aparentes. As pessoas simplesmente destruíram umas às outras. Para conter Nicásia, utilizavam-se círculos de sal, água corrente e rituais de purificação coletiva. A destruição definitiva exigia fogo ritual e vigílias prolongadas, pois Nicásia se alimenta do medo compartilhado. Mais adiante, em páginas escritas com ideogramas antigos, surge Yamaúba. Sua origem está profundamente ligada ao folclore japonês, especialmente às regiões montanhosas. Yamaúba representa o medo ancestral da fome, do abandono e das trilhas sem retorno. E, historicamente, acredita-se que a lenda tenha surgido em períodos de escassez, quando idosos ou doentes eram abandonados nas montanhas para morrer. Esses espíritos rejeitados teriam retornado como entidades famintas. Yamaúba se manifesta como uma velha frágil, de aparência quase inofensiva, apoiada em um cajado. Muitos viajantes a confundem com uma simples eremita. No entanto, quando revela sua verdadeira forma, sua boca se abre de maneira impossível, seus dentes se multiplicam e seus olhos assumem o brilho de um predador. Ela oferece abrigo, comida e descanso a viajantes perdidos. Apenas quando a vítima adormece é que sua verdadeira natureza se revela. Algumas lendas mencionam crianças poupadas por Yamaúba, que cresceram carregando traços estranhos, como se parte da montanha tivesse se enraizado nelas. Amuletos budistas, oferendas e respeito aos costumes locais reduzem seu interesse. Desafiá-la diretamente é quase sempre fatal. Entre as figuras mais respeitadas do Grimório aparece a Volva. Diferente das demais, a Volva não era vista como uma ameaça, mas como uma autoridade espiritual. Entre os povos nórdicos, ela era uma oraculista, uma mulher que caminhava entre os mundos. A prática do Seidr, associada às volvas, envolvia transe, canto ritual e comunicação com forças invisíveis. Sua aparência era cerimonial, mantos, colares rituais e um cajado sagrado. Durante os rituais, sua voz mudava, como se múltiplas entidades falassem por meio dela. Historicamente, reis e chefes guerreiros buscavam suas previsões antes de batalhas. Sagas nórdicas relatam governantes que ignoraram suas advertências e perderam tudo. A Volva não impunha punições. Ela apenas revelava o destino. Não se destrói uma volva. Lida-se com ela com respeito, oferendas e silêncio. Desafiá-la é interferir diretamente no curso do destino. Mais adiante no Grimório, em páginas manchadas de lama e sal, surge o nome de Burreg, uma entidade profundamente enraizada no folclore do sudeste dos Estados Unidos, especialmente entre as comunidades Gulagishi, da Carolina do Sul e da Geórgia. Diferente das bruxas europeias, Burreg não nasce do pacto direto com demônios, mas de práticas mágicas herdadas da África Ocidental, trazidas pelos escravizados durante o período colonial. A Burreg não possui uma forma própria. Sua existência depende do roubo. Segundo os relatos, ela é uma criatura sem pele, um ser cru e incompleto, condenado a vagar em busca de um corpo para vestir. É por isso que sua presença raramente é percebida de imediato.
Ela se infiltra nas casas durante a noite, observa suas vítimas por dias ou semanas e, quando encontra o momento certo, remove a pele de uma pessoa ainda viva. Em seguida, veste essa pele como se fosse um traje, imitando voz, gestos e hábitos com precisão perturbadora. Ao contrário de outras entidades que matam rapidamente, a Burreg prefere prolongar o sofrimento. Ela convive com a vítima enquanto suga lentamente sua energia vital. Pessoas atacadas tornam-se apáticas, exaustas e emocionalmente vazias, um estado conhecido no folclore como being ridden, estar sendo montado espiritualmente. Relatos históricos descrevem comunidades inteiras que acreditavam viver ao lado de alguém que não era mais a mesma pessoa. A Burreg não deixa marcas visíveis, apenas uma mudança profunda na essência do indivíduo. Para se proteger, tradições locais recomendam sal espalhado em portas e janelas, vassouras colocadas de cabeça para baixo e espelhos próximos à cama, pois acredita-se que a Burreg não reconhece sua própria imagem. Alguns relatos afirmam que, se a pele usada por ela for danificada ou destruída, a criatura é forçada a fugir ou perecer. Quase no fim do Grimório, entre símbolos traçados em cinza e penas queimadas, encontramos La Lechuza, uma das bruxas mais temidas do folclore mexicano e do sudoeste dos Estados Unidos. Seu nome significa literalmente a coruja, mas essa tradução não faz justiça ao terror associado à criatura. A lenda de La Lechuza surge em comunidades rurais, onde a noite era território do desconhecido. Acreditava-se que certas bruxas, após pactos sombrios ou rituais proibidos, aprendiam a se transformar em enormes corujas de olhos vermelhos e asas silenciosas. Diferente de outras entidades, La Lechuza mantém consciência humana mesmo em forma animal. Sua aparência é descrita como antinatural. Em forma de ave, seu tamanho ultrapassa o de qualquer coruja comum, e seus olhos brilham com inteligência cruel. Alguns relatos afirmam que, ao se aproximar, ainda é possível reconhecer traços humanos em seu rosto ou ouvir uma risada abafada misturada ao bater de asas. La Lechuza não ataca indiscriminadamente. Ela observa casas, especialmente onde vivem crianças, doentes ou pessoas isoladas. Seu método mais conhecido é o engano. Ela imita vozes humanas, muitas vezes chamando pelo nome da vítima ou chorando como um bebê para atrair curiosos para fora de casa. Historicamente, a criatura está associada a relatos de desaparecimentos inexplicáveis. Em algumas regiões, acredita-se que La Lechuza suga o sangue ou a energia vital de crianças durante a noite, deixando apenas corpos enfraquecidos ou sem vida. Para afastá-la, tradições populares recomendam amuletos de ferro, cruzes, orações específicas e objetos cortantes próximos às janelas. Disparar contra La Lechuza é considerado inútil, pois ela raramente morre com armas comuns. No entanto, dizem que, se ferida, retorna à forma humana, revelando a identidade da bruxa entre os vivos. Por fim, chegamos ao nome que ecoa em praticamente todos os grimórios já escritos, Baba Yaga. Sua origem atravessa o folclore eslavo e antecede reinos, religiões e fronteiras. Baba Yaga não pertence a um tempo específico. Ela é uma constante, descrita como uma anciã de ossos afiados, dentes de ferro e olhos que parecem enxergar a própria alma. Baba Yaga habita uma cabana viva sustentada por pernas de galinha. Essa cabana se move, gira e obedece apenas à sua vontade. Baba Yaga não caça. Ela testa. Impõe desafios cruéis, enigmas e tarefas impossíveis. Quem falha é devorado. Quem vence nunca retorna ileso.
Alguns sobreviventes ganharam dons sobrenaturais. Outros carregaram maldições que atravessaram gerações. Os textos são unânimes. Não existe feitiço definitivo contra Baba Yaga. Apenas inteligência, respeito às regras antigas e sorte. Mesmo assim, nada é garantido. Estas são apenas 7 entre muitas entidades que habitam as páginas deste grimório. Outras permanecem seladas, aguardando o momento certo para serem reveladas. Eu sou Vorat, o proscrito, e o conhecimento que compartilho sempre cobra seu preço.